Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Futurum Talks. Esse podcast é aqui na Futurum Capital. Lembrando que tem o @Futurum Capital e agora tem @Futurum Talks, que você pode seguir. Estamos multiplataforma, você pode escutar, pode ver aqui igual no YouTube e sempre com uma presença ilustre para você. Tio Rico está aqui, o homem que hackeia o futuro e tem um legado gigantesco. Fala, tio, como é que você está? Tudo ótimo, estou animado, mais um dia aprendendo com líderes do Brasil. É isso que o Brasil precisa, de gente boa. E estamos aqui para explorar esse caminho. Sem dúvida, Tudo certo. Sem dúvida. Antes de apresentar o nosso grande, ilustre convidado, que é mais do que um convidado, tem uma relação familiar aqui, a gente tem a possibilidade de falar da EQI. E se você quiser diversificar, você que gosta de entender os seus investimentos no longo prazo, a EQI está aqui, que tem uma parceria também muito forte com a gente, né, tio? Você conhece Juliano Custódio, você conhece a turma lá, está, sempre em Balneário. Me conta um pouco da EQI. Pois é, eu acho que ao longo dos anos a EQI se tornou de uma lojinha pequena num business grande, sustentável. Então a gente, com a relação que eu tenho com o Custódio há muitos anos, a gente alinhou algumas expectativas e estamos com o patrocínio deles aqui. Fico muito feliz com esse elemento de propostas. Fico feliz que, igual Warren Buffett, você é um cara que sabe diversificar a longo prazo e tá lá na EQI o dinheiro do tio, isso eu posso confirmar, desde fundo imobiliário, eu tô sabendo a sua movimentação da sua carteira, mas não vou te expor tanto. Mas, se você quiser conhecer um pouco da EQI, tem o QR Code na tela e tem o link na descrição e lá é a possibilidade de você investir. Dito isso, nós temos agora o grande momento. Nossa, que alegria de ter o nosso convidado aqui, tio, porque como eu falei que é uma relação familiar, inclusive antes de apresentá-lo, eu dedico este episódio a um doutor, também um doutor, que é Dr. Eliova Zuckerman. Que emoção. Antes de começar aqui, a gente bateu um papo, falou tanto do meu avô, sabe que meu avô foi um grande neurologista e como você fala, né, que você precisa deixar uma mensagem, eu falei que você deixa um legado, eu não tenho dúvida que meu avô deixou um legado para a medicina, não só no Brasil, acho que acredito no mundo. E a gente tem aqui mais um médico que deixa... Eu preciso falar incrível. Um pouquinho de quem que é o Lotenberg. Diga quem não é um simples médico. Não é um médico, grande. Doutor, graduado, doutorado em medicina pela Escola Paulista, residência médica pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, urgências médicas pelo Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital. Então, acho que além de médico, de amigo, é um grande empresário. Sem dúvida. E cada vez mais espalhando boas relações no mundo empresarial. Então, Cláudio Lotenberg, um grande prazer de ter aqui com você. Obrigado. Cláudio Lotenberg, que emoção estar com você, de verdade, de coração. Os dois me emocionaram. Primeiro porque o tio Rico fez alguns resgates interessantes da minha vida, sentou e lembrou, e sabe uma das coisas que eu tenho mais orgulho é de ser médico. Eu nunca deixei a medicina. Aliás, eu acho que os gestores da área de saúde, enquanto médicos, como eles conhecem a assistência e vivem a assistência, eles têm uma condição de serem bons gestores. Sabe o que você está desperdiçando, sabe onde você tem que agregar valor, sabe onde tem que aprimorar a segurança do paciente. E fazer esse resgate do meu papel como oftalmologista é muito importante. E quando você lembrou do seu avô, e nós falamos antes sobre isso, Dr. Zuckerman não era só um grande neurologista, ele era um grande humanista, era um professor de gente. E isso certamente não vai ter inteligência artificial que vai, de forma alguma, subtrair da relação humana, que é a relação que a medicina mais deve primar. Que bonito. Tio, eu vou iniciar aqui, já que ele falou do Dr. Eliova Zuckerman, uma coisa da medicina que é uma das coisas mais bonitas. Zucchi, desculpa te cortar, mas o Dr. Lotenberg, eu deixei de mencionar, mas além dessa história maravilhosa, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do Albert Einstein, Confederação Israelita do Brasil, do LIDE Saúde e presidente do Instituto Coalizão Saúde. Então tocou o Einstein por muito tempo, conhece o Hospital do Avesso. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, você sabe que eu com a minha idade, a gente vai chegando um pouco mais velho, a gente começa a ficar muito amigo de advogado, de contador e de médico. Cardiologista. Às vezes eu estou em casa sozinho, minha mulher foi fazer compras, eu bato o telefone e ligo para alguns médicos, vem comemorar a vida aqui em casa.
Então a gente acaba ficando muito próximo. E eu só tenho medo de chamar meu urologista, porque a relação é meio íntima demais, entendeu? Então... Vou ficar preocupado quando você mandar flores pro teu urologista. Esse vai ser o maior problema. Dá um anel para ele. Ô tio, mas só para que carimbar. O ponto é, quando você fala de medicina, quando você fala especificamente de médico, uma das coisas mais transformadoras que eu tenho certeza que você sente, né, no teu trabalho, na tua vida, no dia a dia, é o que eu senti com o meu avô. Né, o sobrenome Zuckerman que eu carrego. Todas as vezes quando eu era um pequeno Zuckerman, né, seja no colégio, andando na rua, alguém falava, você é Zuckerman? Eu não trabalhava na televisão. Eu falava, não sou Zuckerman. Seu avô salvou minha vida. Eu ouvi isso diversas vezes. Então o papel do médico, que a gente sabe da responsabilidade, e você falou que ele era um humanista, é esse peso de salvar vidas ou transformar vidas, a gente está falando que é uma das coisas mais fenomenais que tem na existência de um ser humano. Você sente muito isso também, né, doutor? Daniel, sabe, é interessante porque, tecnicamente, às vezes você tem profissionais que são muito similares. E aí você pergunta, por que aquele tem clínica e por que o outro não tem clínica? Eu acho que é o envolvimento, é a confiança que você transmite. Eu sou uma pessoa que sou judeu, tenho uma religiosidade bastante definida e clara, mas você não precisa de religião para ter religiosidade. Perfeito. Você pode se espiritualizar. Mas eu sempre acreditei que o exercício religioso ou filosófico ou a espiritualidade que você pode desenvolver, ela é capaz de estimular a fé. E a fé gera confiança. Então, as pessoas que trabalham muito esses contextos e não ficam só no tecnicismo, habitualmente são as pessoas que conseguem construir relações com seus pacientes. Isso é vital, porque medicina, tio Rico, não é a gente ter alta tecnologia, também é alta tecnologia, mas não é exclusivamente. E é uma das coisas que a gente fala muito a respeito dos avanços tecnológicos, né? Provavelmente nós vamos falar um pouco sobre isso. Perfeito. Eu vejo muitas vezes a pessoa acreditando que a tecnologia é o que faz a diferença. Não, a tecnologia faz parte de um processo. É uma ferramenta, talvez. Exatamente, onde o papel humano do médico na liderança do processo pode e deve fazer toda a diferença. E é uma ferramenta que ela precisa, obviamente, de ter repertório para você conduzir ela. A medicina precisa de muito estudo. O tempo inteiro você precisa atualizar, né? Então, é uma coisa assim que você não para de pesquisas, né? Acho que dentro do seu trabalho foi uma coisa que, como eu trago meu avô novamente, a gente conversou sobre isso, fez a parte de pesquisa, tem que estar o tempo inteiro se atualizando, né? Você sabe, Daniel, eu tenho mestrado e tenho doutorado. E depois não desenvolvi nenhuma atividade acadêmica, muito embora tenha participado, e seu avô participou comigo no início, para aquilo que a gente vê hoje, que é aquela faculdade de medicina e todo um centro universitário, nós temos quase 60 mil alunos, por considerar inclusive educação à distância. Que incrível. E eu posso dizer para você que uma das razões de eu ter feito a formação de um professor foi justamente para poder opinar e enxergar a importância de você ter uma visão crítica da ciência. Porque não é todo o trabalho científico que agrega valor para o paciente. Boa. E a ciência ela tem que ser levada a sério sempre, dentro da perspectiva do que a sociedade precisa e do valor que você entrega. Ótimo. Senão você passa a ser um vendedor de tecnologia para os pacientes. Muitas vezes faz exames desnecessários, usa medicamentos que não servem. E pior, e aí eu digo, sabe, divido com muita clareza, porque às vezes a gente exagera naquilo que a gente faz para alguns pacientes terminais, que precisam muito mais de compaixão, de carinho, de atenção, e que ficam tomando um banho de tecnologia que não vai agregar nada. Pelo contrário, vai encupridar o sofrimento daquele paciente. É complementar. É verdade. Né? É complementar. Diga lá, tio. Doutor, eu quero explorar um pouquinho a sua história, mas já que você engatou num assunto de humanidade, eu queria começar com uma pergunta seguinte. Eu vejo que muita gente hoje, eu não sei se é uma geração nova, mas existe uma relação muito fria. É claro que, assim, se você está doente, é importante saber de forma clara e direta, mas eu venho notando uma perda dessa sensibilidade. Não sei se por conta dessa geração nova, se é a situação do Brasil, eu não sei exatamente o porquê, mas eu venho ouvindo várias reclamações de muita gente que perde esse sentido de humanidade, de compaixão, de atenção. Talvez a velocidade no relacionamento está tudo muito efêmero.
Como é que você enxerga isso? Você enxerga isso que está acontecendo ou não? É uma visão meio dúbia minha? Não é uma visão dúbia, mas eu acho que aí existe uma razão multifatorial. Primeiro, porque o mundo está mais frio. Está todo mundo achando que consegue resolver tudo através da tecnologia. Segundo, porque eu acho que as mecânicas de remuneração também são injustas. Os médicos, eles não são profissionais que são bem remunerados. Você vai dizer, não, trabalha pelo dinheiro. Não trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro é uma coisa que é importante. E o fato de você ser mais competente, inclusive na questão da remuneração, não tem nenhum tipo de reconhecimento. Terceiro, existem plataformas muito massificadas, quer dizer, aquele médico que trabalha numa organização, muitas vezes, ele está lá para produzir números que não necessariamente são avaliados dentro da perspectiva da qualidade. Uhum. Quer dizer, tenta conversar com os teus médicos, pergunta o que é NPS, pergunta para eles o que é recorrência de internação, pergunte para eles o que é inconformidade. Então, é uma conjunção de fatores que estão colaborando para uma mecânica de relacionamento muito fria. O surgimento da Faculdade de Medicina do Einstein, de certa forma, foi uma luta para buscar um pouco isso, uma correção desse descaminho. Porque eu acho que nós formamos excelentes médicos técnicos, mas nós precisamos de médicos líderes. E o conceito de liderança é mais amplo do que o conhecimento técnico de como fazer uma cirurgia de catarata. Perfeito. Tenho colegas que são excelentes profissionais, que trabalham comigo, mas não conseguem ter tato. Você coloca em campo para operar, ele opera super bem. Mas você coloca ele para explicar um procedimento, ele não sabe entender e criar empatia com o paciente. Ele não sabe transmitir as angústias daquele paciente. Não importa que tecnicamente é algo simples. Não importa que você sabe fazer e faz 30 daquelas por dia, de miopia, de catarata, o que seja, estou citando exemplos na minha frente. Para aquele cidadão, para aquele ser humano, é a cirurgia dele. Então, muitas vezes, por você não se envolver, você passa uma sensação de falta de confiança e o paciente, às vezes, desaparece. Vocês sabem que eu nunca tive problemas com pacientes com quem eu soube manter um bom relacionamento, mesmo nos casos que não foram totalmente um sucesso. Porque o médico dizer que tem 100% de sucesso, ele não é verdade. Mas quando eu tive a distância com o paciente, eu perdi esse paciente como um todo. Quando eu soube explicar, porque nem necessariamente aquilo é um fator que deriva da tua prática e da tua atitude, esse paciente jamais se revoltou, muito pelo contrário, ele sempre expressou uma das coisas que eu acho que, para mim, é muito importante na vida, que é gratidão. Mas quando você... É um pouco similar ao mercado financeiro. Se você tem um assessor que você confia e ele comunica, principalmente nos momentos difíceis, você cria um vínculo de relacionamento eterno. Né? E muito parecido, o mercado financeiro tem uma relação com a medicina, que é assim, você monta um portfólio onde você espera ter um resultado, mas você não tem certeza nunca. E o médico muitas vezes é assim também. Né? Você sabe que você fez esse comentário, né? Eu sempre digo que você fazer um investimento e lidar com dinheiro é sempre uma atividade de risco. E quem lida com isso tem que saber. Eu já perdi dinheiro aplicando, mas eu perdi muito mais quando não me explicaram qual era o tamanho do risco que eu estava correndo. Perfeito. Então veja, você comprar ações, né? Meus filhos, pai, pode tradar? Não pode tradar? Estão começando a aprender com isso. Compra o Bitcoin. Você coloca eles para fazer um estágio e ficar na cola do tio rico. Vai ser bom. Né? Pode botar. E os meninos falam para mim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês querem fazer essas coisas? Vocês podem, mas comecem a estudar. Entendam o que vocês estão fazendo. Tem embasamento. Fazer as coisas de orelhada, simplesmente o que alguém contou, primeiro que não é gostoso. Lógico. Porque a vida não pode ser saborosa por aquilo que você pega no final, olhando extratos, olhando números. Total. O prazer tem que ser a caminhada. Sim. E aí, para vocês fazerem decisões adequadas, a caminhada ser prazerosa, resultado bom, vocês têm que se envolver com isso. Né? Eu acho que a comparação de mundos diferentes, sabe, tio Rico, acho que é muito importante. No Einstein eu consegui fazer muita coisa porque eu trouxe pessoas que não eram da área da saúde. Trouxe empresários, trouxe gente da área de finanças, industriais, enfim. Essas pessoas me ajudaram muito a enxergar, inclusive, o processo assistencial. Nunca deixei a liderança, assim como faço questão e insisto muito para que nós tenhamos no futuro sempre líderes médicos. Mas essa visão complementar que a gente aprende de outros setores, isso é
absolutamente fantástico. É belo exemplo que vocês deram, tio. Aliás, né, o que vocês estão falando é um diagnóstico, né? Seja financeiro ou para a medicina ou para um paciente. E uma das maiores dificuldades é quando o paciente não tem diagnóstico, né? Todo mundo que já teve infelizmente, um caso, né, de alguém ficar internado e você não sabe o que a pessoa tem, é terrível. Às vezes não tem na literatura da medicina. Quando você acha o diagnóstico, dá um conforto. Porém, pode ser um diagnóstico, como você falou, muito infeliz. E essa relação humana que você está citando aqui, ela é importantíssima. Como é a relação do médico e paciente quando esse diagnóstico ele é uma situação, às vezes, ou terminal, ou uma doença? Como é que se lida? A verdade, ela é necessária ou precisa, às vezes, de um eufemismo para você se comunicar? Eu acho que o maior erro é a gente ter uma receita para isso. Não tem receita, porque cada ser humano é único. E as situações, portanto, se você está lidando com pessoas diferentes, elas têm que ser tratadas de forma diferentes. O médico tem uma questão muito clara, porque ele é treinado para viver isolado. E muitas vezes ele acha que ele tem que ter respostas para tudo e salvar tudo. Verdade. Ele lida mal com o fracasso. Então, isso, se não é tratado adequadamente na comunicação, você pode criar uma relação catastrófica. Quem sofre é o paciente lá na frente. Sem dúvida. O mau resultado, ou o paciente que não tem diagnóstico, ou seja, aquelas situações que não são tão lógicas, quer dizer, a medicina não é tão cartesiana, tá? Você tem momentos onde você tem uma medicina que ela é muito quântica. Aliás, uma das coisas que eu falo, tio Rico, é que a gente gosta de lidar muito com o modelo cartesiano, mas a gente esquece de perceber que um dos momentos em que a sociedade mais evoluiu culturalmente foi através da ciência quântica, com Albert Einstein. Boa. Cuja lógica não é tão clara. Então, é essa visão que eu procuro passar para os jovens, principalmente. Eu me inspiro muito em você, tá? Quero que você saiba disso, tio Rico. Fico feliz. Porque eu vejo que você publica, você escreve e você inspira, você está querendo motivar os jovens. Verdade. O que você tem de retorno para você nisso? O prazer de saber que tem pessoas que estão lendo e estão se inspirando. Eu, todos os dias de manhã, Daniel, você chega no hospital, eu estou lá às 7 horas da manhã. Eu nunca saio de casa sem beijar meus filhos. Antes eu levava para a escola, mas se eu vou, o trânsito é infernal, eu não consigo. Mas eu beijo eles antes de dormir e beijo eles antes de sair. Mas de manhã eu estou lá no hospital, e 7 horas, se você passar lá na frente da Brunella, você vai ver que eu estou sentado com alguém conversando. Já te encontrei lá. E habitualmente alguém mais jovem que quer trocar ideias. Aí vira até personalidade, quer tirar foto, quer filmar alguma coisa. E, claro, a gente tem até as vaidades da gente, e é um prazer isso. Mas saber que alguém está lá para dialogar e conversar, o que fazer no seu negócio, como fazer para empreender na área da saúde, como foi a tua formação, devo ou não devo viajar para o exterior, faço ou não faço mestrado e doutorado, sigo carreira acadêmica. Eu vivi com esse dilema, sabe, Daniel, seu avô foi um grande professor, e imagina eu, filho de mãe e pai judeu, né, médico já é um sucesso, mas se vai ser um professor, aí é até melhor, né? Consagra. Mas eu quis fazer a carreira acadêmica e num dado momento falei para os meus pais que eu não queria ensinar e pesquisar porque eu não tinha vocação para isso. Mas eu descobri com o tempo que eu poderia trabalhar para inspirar. Boa. E eu acho que os líderes, eles não vão aprender as coisas nos livros. O que você faz cada vez que você responde aquela caixinha de perguntas, tio Rico, aquilo que você faz quando você conta coisas com o teu jeitão, sabe, muitas vezes escrachado, exatamente, mas autêntico. Verdadeiro. Mas você fala coisas que se eu me inspiro, eu com meus 63 anos, imagina os jovens. Não, é incrível. Eu acho fantástico isso. Você sabe que eu sempre foquei, eu converso com muitos empresários, e existe uma grande dúvida de como formar essa nova geração. E é normal a turma de 15, 20, 25 anos, ainda mais hoje com muita informação, ficar completamente perdida. Talvez um pouco embriagada com a falsidade da internet, com o Instagram, onde o comparativo é quase que automático. Então, quer dizer, vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Ah, tá. Então, eu me sinto na obrigação de poder conversar com essas pessoas e ser quase um livro vivo. Sabe por quê? Quando eu quero aprender alguma coisa que eu não sei, eu vou ler um livro. É a maneira mais fácil de receber o conhecimento de alguém que já tomou algum risco no passado, dando certo, dando errado, e que eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, essa comunicação no Instagram, até agradeço pelo teu comentário generoso, é de tentar passar um pouco daquilo que eu aprendi para essa turma nova. Muito bom. Agora,
Você falou que você dá um beijo nos seus filhos, eu também dou, mas elas sempre pedem um pix depois do beijo, viu? É complicado. Os meus estão com 17, também já estão começando. Né? Agora, doutor, sabe o que eu queria que você falasse? Essa construção hoje, essa visão de mundo que você tem, com 63 anos de idade, eu queria que você contasse um pouco da tua história e o que te fez ter essa visão generosa, humanista, profissional, também voltado para o empresário. Conta um pouquinho da tua história, como você chegou e se teve alguma virada de chave nessa tua vida profissional que fez você ser hoje. Bom, eu acho que primeiro tem uma passagem muito importante na minha ainda infância, né? Eu tinha uma tia que era de uma família muito tradicional aqui de São Paulo, de empresários, que eram os Kaczynski. E ela fazia parte do lado mais, digamos, refinado e chique, mas a chiqueza dela era a intelectualidade. E ela morreu quando eu tinha 8 anos. E meu tio, que era o marido dela, ele fez questão de dar seguimento a uma série de sonhos desta senhora. E fez com que o filho dela fosse frequentar a Congregação Israelita Paulista. Então, ao lado do Colégio Rio Branco, eu comecei a frequentar a congregação, onde eu comecei a lidar com coisas profundas do judaísmo. Rabino Sobel teve uma influência muito grande na minha vida. Eu estou citando o exemplo de uma pessoa que é mais conhecida na sociedade. Mas eu comecei a entrar em contato com coisas que não faziam parte da educação tradicional. Isso, de certa maneira, me abriu certas curiosidades. Fui para Israel, passei um tempo lá, 2 meses, ainda quando muito jovem. Mas os meus pais, eles, de certa maneira, sempre alimentaram, embora eles não fossem, meu pai não era religioso, meu pai não era uma pessoa que lia muito, mas ele alimentou para que a gente participasse disso. Então, uma das coisas, Daniel, que pouca gente sabe, é que eu fui cantor de sinagoga. Não, isso é, pelo amor de Deus. Fui cantor de sinagoga, Razan de sinagoga. Então, como veja, é que é, né? Essas coisas talvez não eram muito tradicionais. Eu era uma pessoa mais recatada, vivia muito em casa, eu tive as pernas operadas quando criança, então eu não podia ter as atividades que adolescentes tinham naquele momento. E lógico que depois eu descontei. Mas naquele momento eu tinha um convívio muito próximo com pessoas mais velhas e uma das pessoas que frequentava a minha casa naquele momento era o seu avô, o professor Eliova Zuckerman. Então eu acho que esse lado meu de convívio com questões onde você estimula muitos valores judaicos pesou de uma maneira muito, muito importante. Um outro momento importante foi o meu vestibular, tio Rico. Por quê? Porque todo mundo entrava na Faculdade de Medicina da USP. E eu não, meus filhos, pai, você entrou na segunda opção. Apesar que a segunda opção era a Escola Paulista de Medicina. Porra. Belíssima segunda opção. Boa. Né? Porque você somando a Poli toda, você tem 600 alunos. Escola Paulista e USP não dá 300. E eu fiz Escola Paulista. Então foi muito bom porque eu entrei numa faculdade que não era a mais, talvez, cobiçada, mas eu tive a oportunidade de estudar numa ótima faculdade e mais do que isso. Eu tenho um irmão que eu sou apaixonado por ele, chama-se Simão Lotenberg, é um grande endocrinologista. Boa. Mas ele era da USP, então eu pude criar a minha vida e eu fui perceber isso quando fui fazer residência. Porque você acaba a faculdade e vai fazer residência. E aí, o dia que eu cheguei na USP para prestar residência no Hospital das Clínicas, alguém falou assim, este é o irmão do Simão. Falei, opa, não é vergonha, mas eu preciso ter minha vida e graças a Deus fiquei na Escola Paulista de Medicina. Nome. E tive aí, eu acho, que uma série de influências positivas. A primeira do meu próprio pai, que era uma pessoa boníssima, carinhoso. Hoje dou muito mais valor para ele, porque eu vejo que o grande patrimônio dele foi a educação dos filhos totalmente sofisticado. Teve um tio na minha vida que influenciou muito. Vocês conhecem bem o Jaime Garfinkel. Muito. Jaime Garfinkel é meu primo irmão. Porto Seguro. E o Abrão Garfinkel era meu tio, que era um modelo para mim. Ele era o irmão mais velho da minha mãe, um empresário de muito sucesso e que, de certa maneira, servia, sim, durante muitos anos como um modelo para me inspirar. E meu pai não tinha ciúmes dos modelos. Meu pai era muito bom, mas era uma pessoa humilde. Ele era um fabricante de gravatas. Mas ele tinha uma situação na qual ele admirava as pessoas. Meu pai não falava mal de ninguém. E quando ele tinha um amigo que tinha um sucesso econômico maior do que o dele, ele admirava de verdade. Bacana. Ele falava bem, ele citava das qualidades humanas, da capacidade de empreender. Então eu acho que esses momentos me ajudaram muito. Na Escola Paulista também, de novo, convivo com Rubens Belfort, um tremendo de um professor, um homem muito qualificado, um visionário. Ele vestiu a oftalmologia brasileira de smoking. Oh. Ele me convidou para isso.
E aí surgiram as outras oportunidades, né? Coisas, primeiro, de coincidências, né? Primeiro, o fato da cirurgia de miopia, quando eu veio para cá, para o Brasil, eu ter sido um dos pioneiros. Incrível. Foi uma descoberta, né? Então eu fui um dos primeiros a começar a fazer, acreditei, muita gente não acreditava, passei por situações difíceis, inclusive no Einstein, fruto da concorrência, muitas Pelo vezes risco, pouco né, ética. falava, Não, pouco ético, o pessoal tinha medo que alguém pudesse crescer, era uma técnica consagrada, né? Mas eu fui conquistando espaço, e aí o convívio com outras pessoas, Reinaldo Brandt, José Fer, que foi uma grande inspiração para mim, eu sempre usei estas relações para poder tomar para mim um aprendizado. Tive a sorte também de me casar com uma pessoa muito boa, que me apoiou e foi muito importante, porque você sabe que é, como é, né? Dependendo com quem você está casado, te puxa para baixo. Sem dúvida. Né? Exato. E não foi o caso. É balão ou é âncora? Sem dúvida alguma. E ela foi muito positiva sempre, e ela aceitou um desafio, sabe, tio Rico? Porque ela já tinha filhos, né? E eu queria ter filhos. E foi uma das coisas que, num dado momento, até chegou a ameaçar o nosso relacionamento. Mas ela comprou o desafio comigo, né? Tentou várias vezes, ela não conseguiu engravidar e nós acabamos tendo 2 filhos de barriga de aluguel. Olá. E aí é um presente de Deus. Eu fui pai mais velho, com 47 anos, né? Mas aproveitei muito esse convívio com os meus filhos. Você está falando da Dona Aida, né? Dona Aida, isso mesmo. Um abraço para a Dona Aida, que eu tenho muita amizade com a filha dela. Você tá, desculpa até interrompê-lo aqui, porque a passagem, assim, ela é quase um filme, assim, e é muito bom você dar nome e sobrenome, né, das pessoas que te influenciaram. Quando a gente fala da oftalmologia, eu queria saber por que você foi para ela, e depois, porque tem uma relação muito importante de entender como a gente usa a medicina, que é o seu trabalho, o seu amor, e de fato você ter um êxito profissional e ser um business, né? Depois a gente fala das clínicas. Mas por que oftalmologia? Eu queria alguma coisa que fosse bastante resolutiva, que eu pudesse, de certa forma, ser clínico e ser cirurgião. Tá. E a oftalmologia concilia isso. E acabei me envolvendo, e meu pai dizia, você quer oftalmologia, você é vagabundo, você não quer trabalhar. Né? E quem é meu paciente sabe o quanto meu pai deve estar se mexendo onde ele estiver na sepultura, porque aconteceu justamente o contrário. E foi um prazer muito grande desde o primeiro dia, e até hoje é um grande prazer, eu vibro. Dia de quinta-feira, né? É o dia que eu opero, então amanhã vai ser um dia lotado, a gente tem 12 cirurgias agendadas, eu vibro com aquilo que eu faço. Boa, antes a gente contar da tua história com a Mil, você me contou aqui da Lodenais, né? Que você criou uma clínica, aqui tem os números, né? Foram 18 clínicas, correto? Exatamente. E quase 60 médicos. Como é que você criou uma escala dentro da medicina? Porque eu percebi o seguinte, primeiro, né? O que limita muitas vezes a gente fazer as nossas iniciativas e os nossos sonhos prosperarem é falta de gente. Eu fui um pioneiro, trouxe um processo que eu, na verdade, entendi como um processo, não entendi como uma cirurgia. Um pré-operatório, um ato cirúrgico, um pós-operatório, um acompanhamento, um monitoramento. E eu precisava de gente. Lógico, percebi que a relação da escala dependia de uma atividade próxima com as fontes pagadoras, com os convênios. Perfeito. E eu sempre fui uma pessoa que acreditei em algo chamado relationship. Opa. Relacionamento é tudo, é um grande capital e a gente nunca deve abrir mão disso. Hoje no almoço falei sobre isso. Não abra mão de relacionamento. Não trate mal ninguém. Às vezes, uma má palavra encerra uma relação. Então, tem que sempre saber administrar. E eu sempre tive muito porta de entrada e conversei e comecei a ter pacientes. Fiz uma tratativa que me criou uma escala muito grande. Eu tinha gente trabalhando. Falei, esses caras estão trabalhando comigo, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo, o que vai acontecer com eles? Ou eles vão para a concorrência ou eles vão abrir uma concorrência. Perfeito. Melhor eu abrir espaço para eles. Aí comecei a conversar com os meus assistentes e, ao contrário do que outros fazem, não, eu promovi eles para associados. Legal. Cada unidade que eu abri, eu tinha um diretor de unidade que ganhava para atender como médico e ganhava na performance da unidade. Legal. Dentro de um modelo empresarial, com custos, com depreciações e etc., que para mim era familiar, porque eu aprendi isso na minha vida. Aí eu fui fazendo 1, 2, 3, no final viraram 18. E era uma operação consolidada, tinha lá 300 profissionais, mais de 60 médicos, né? Era uma operação de muito sucesso. Quando surgiu a oportunidade da Amil, falei, bom, isso tem um valor, eu trabalho aqui dentro, né? Se eu vou agora me dedicar a uma outra atividade empresarial, onde eu vou abrir mão, aquilo que é meu tem que ter um valor e por isso que eu vendi. Mas nunca deixei de ser médico. E gosto e amo ser médico. E até hoje, Daniel, você vai ao meu consultório, você sempre vai encontrar lá 2, 3 médicos que estão trabalhando comigo. Num modelo um pouco diferente, a gente hoje
não tenho intenção nenhuma de ter uma cadeia de clínicas, mas tem uma clínica com que eu comprei junto com os meus atuais assistentes. Olá. Justamente para criar para eles uma sensação de valor. Porque eu não pretendo me aposentar, eu vou passar pacientes, eu quero trabalhar. E não é pela questão do dinheiro, mas eu gosto muito do que eu faço, então eu não vou abrir mão do que eu estou fazendo. Não, e não é demérito nenhum, porque de fato você montar, né, tio, a gente fala assim, a gente vive no Brasil e tem uma coisa assim de uma síndrome meio de vira-lata, a gente não apostar no business, né, porque tem um valor incomensurável você conseguir montar e o empreendedor hoje tem que ter queixo duro, né, não é, tio? A gente quer entender muito essa relação, porque tem tantos médicos começando e de fato assim, não tem como não ser vocação, medicina, o cara tem que amar o que faz, mas é o que você falou, a gente é igual jogador de futebol, né? A gente vê muitos jogadores ganhando, vamos ter um monte de médico que ganha muito mal. Daniel, nós temos um problema muito sério de saúde neste país e no mundo. Primeiro, com a expectativa de vida aumentando e, portanto, você vai precisar cada vez mais de procedimentos, medicamentos. Você tem uma questão que é uma crise de sustentabilidade. Porque quanto você pode colocar de dinheiro dentro da saúde, deixando as outras coisas que a sociedade precisa consumir também. Perfeito. Então, esses desafios vão exigir muito empreendedorismo e muita criatividade. Claro. Você vai num determinado serviço médico, quantos exames muitas vezes são feitos de maneira imprópria e desnecessários? Quanto desperdício é gerado? Então, tem aí um espaço para as futuras gerações para poder entender um pouco mais de economia de saúde, de medicina baseada em evidências, a utilização da própria inteligência artificial, o quanto isso vai subtrair coisas que não precisam necessariamente ser feitas pelos médicos. De novo, não estou dizendo que vamos tirar os médicos, mas os médicos têm que estar guardados para aquilo onde de fato eles são importantes. Adianta o médico radiologista ficar lendo 70%, 80% dos raios-x que são normais? A inteligência artificial faz isso. Agora, quando aparecer alguma coisa diferente, ele tem que interagir. Às vezes intervindo, às vezes falando com um especialista, discutindo a melhor conduta. Então, esse tipo de aprimoramento, a utilização racional de recursos, a otimização, esse é o desafio da nova geração. Exato. Boa. Você sabe que minha filha morou em Londres muitos anos, e aí conversando com os brasileiros lá que moram lá, eu perguntei, vocês moram aqui, se vocês tiverem um problema de saúde, para onde vocês vão? Eles me responderam, para o aeroporto, direto para São Paulo. A medicina é cara no mundo, né? Nos Estados Unidos, né? Na Europa, não é brincadeira. E a comparação que você traz aqui, o NHS, é o berço do nosso SUS. Então, é um sistema universalizante, que aliás, deixa eu até aproveitar e dizer uma coisa, uma bobagem muito grande, né? Porque quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente não necessariamente está dizendo uma coisa que tem que ser feita por estruturas de Estado ou de governos. Aliás, isso eu acho um absurdo, né? Se você olhar o NHS cresce e o que ele faz para resolver os problemas dele lá na Inglaterra? Ele chama iniciativa privada. Se você olhar nos Estados Unidos, o financiamento em grande parte do Medicare e Medicaid atende praticamente 60% da população, mas quem presta o serviço? Iniciativa privada. Então a gente tem que ser criativo, mesmo as seguradoras. Eu fui presidente de uma seguradora, a Mil, que pertencia a um grande grupo chamado Grupo United Health, que é o maior grupo de saúde americano. Lá eles são contratados para gerenciar o sistema público também. Exato. Então, quanta coisa que a gente pode criar e que precisa criar, porque se a gente quer dar saúde para todo mundo e quer falar de equidade, puxa, é um mundo. Tomara eu tivesse agora com 30 anos começar tudo de novo. Perfeito. Olha que prazer, olha quanta coisa bacana. É muito, tem que ter a parte organizacional. Eu só queria a tua visão, doutor, porque é o seguinte, aqui nós moramos em São Paulo, a gente tem o Einstein aqui, o Círio ali, a C. Camargo para câncer, Oswaldo Cruz, enfim, mas é uma parcela pequena da população. O que eu queria perguntar é o seguinte, você enxerga que, de fato, o Brasil ele tem uma medicina, falando tanto desses lugares top de linha quanto os outros, diferenciado, nós somos diferenciados, o Brasil ele é, de fato, de ponta em termos de tecnologia na medicina? E se sim, como a gente permitir que mais pessoas, até as mais vulneráveis, tenham acesso a esse tipo de tratamento? Como é que isso funciona no Brasil? Olha, primeiro eu tenho que fazer uma observação. O Brasil tem médicos excelentes. Verdade. Excelentes. São criativos, são pessoas absolutamente envolvidas, são pessoas que se dedicam de corpo e alma. A remuneração desses médicos é muito ruim. O sistema público de saúde, sucateado, isso é fácil de resolver. Você devia incentivar a iniciativa privada para que ela participasse, fizesse os investimentos.
Quer dizer, hoje a gente tem o estímulo das organizações sociais. Mas se não houver organização social e se for uma entidade com fins lucrativos, por que não? Se atender o paciente, ele não está muito preocupado quem está atendendo, ele quer que resolva. Resultado. Então, aqui tem alguns pontos que são importantes. É claro, a gente tem clarões, né? Por quê? Porque a gente tem aqui em São Paulo um grande centro, mas se a gente andar aí 800, 900, 1.000 quilômetros, a gente vai chegar a lugares onde você não vai ter acesso nenhum. Não existe uma solução linear para o Brasil. A telemedicina pode ajudar, o mundo digital pode ajudar muito. Mas até aí também existe a necessidade dos médicos também não serem corporativistas. Ótimo. Por quê? Porque quanto tempo a gente demorou para aprovar a telemedicina no Brasil? Veja, primeira coisa que eu falei aqui, que eu respeito demais os médicos brasileiros, mas eles têm que entender essa mudança dos tempos. Perfeito. Se a gente quer falar de equidade, tem que começar a discutir essas coisas. A telemedicina, nós tínhamos nos Estados Unidos ela regulamentada em 1994, no Reino Unido em 1996. Angola, Venezuela tinha telemedicina regulamentada e nós acabamos tendo por conta da pandemia. Perfeito. Então, gente, isso é um atraso. E eu acho que, de novo, você quando falou, tio Rico, sobre a questão da liderança, que o Brasil precisa de líderes. Nós precisamos de médicos líderes, capazes de enxergar as mudanças dos tempos, enxergando as necessidades dos seus pacientes e não só as suas necessidades, com fortalecimento de sentimento ético. E aquilo que eu puder fazer, Daniel, e aí a lembrança de um inspirador que foi seu avô, eu vou fazer para construir isso. No mundo público, no mundo privado, através de TED Talks, aquilo que for possível. Vindo, me expondo, comentando, escrevendo, a gente precisa mudar a maneira e a cultura de exercer a medicina. E tem a possibilidade hoje no educacional que você vê que a internet tem um papel fundamental para isso. Hoje você consegue fazer um curso, né? Obviamente você precisa se aprofundar. Mas quando a gente está falando de inteligência artificial, né? Como a gente puxar um pouco aqui para o Futurum Capital, para o Futurum Talks, quais ferramentas? Porque eu sei que você já foi para vários congressos, isso é uma tradição até antiga do Einstein, né? Eu lembro, meu avô ir para Boston, Harvard, vocês iam estudar medicina. O que você viu de ferramenta, além da inteligência artificial, que pode ser aplicada? Porque no final a gente tem uma busca e você está vendo assim um avanço exponencial, né? Veja, primeiro que a medicina, a inteligência artificial te permite planejamento. Certo. Então, dependendo do perfil de pacientes, por exemplo, que começam a procurar um serviço de pronto-socorro, você já sabe se a taxa de ocupação daquele hospital vai aumentar ou não vai aumentar. Perfeito. Isso acelera, você vai ter que ter um aproveitamento de leitos, liberando pacientes em fase de alta e de menor complexidade para dar espaço de mais alta complexidade. As pessoas não gostam que fale isso, mas é logística, o que você está dizendo. Falei outro exemplo, inteligência artificial na parte de medicina diagnóstica. Quantos e quantos exames são normais? E quantos até tem alguma alteração e que você consegue juntar com outros dados da anamnese ou do prontuário do paciente e orientar ele que ele poderá ter isso. Em oftalmologia, exame de fundo de olho. Tem muita coisa sendo construída prevendo doenças que irão acontecer. Ótimo. Então, esse é um lado. Por outro lado, eu acho que tem muita coisa também em genética, que vai te levar à medicina de precisão. Legal. Principalmente com o surgimento de drogas caras, os imunobiológicos, nem sempre aquele paciente vai ter resposta, mas o outro poderá se beneficiar. Então, para quem vai servir e para quem não vai servir? Isso é medicina personalizada. Perfeito. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Eu arrisco dizer que o médico que está atuando hoje, se ele não estiver atento a esse tipo de questão, ele vai ficar absolutamente isolado daquilo que a sociedade vai precisar. Medicina é cara, Daniel, não tem como fazer medicina barata. Por quê? Porque a tecnologia é cara, a pesquisa é cara, até você poder lançar uma droga, são bilhões de dólares que são colocados em estudos. E para aquela droga funcionar, e quantas não funcionam? Então, para a gente poder ter retorno, que as pessoas quererem investir, as companhias legitimamente quererem ganhar dinheiro com isso, você tem que pelo menos usar de forma adequada. Senão, você estimula o desperdício. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo em termos aí de tecnologia para a gente poder se aproveitar. E diagnóstico, como você citou aqui, né? Porque se você tem um paciente que tem um diagnóstico lá em Joanesburgo ou em São Paulo, você consegue mapear aquilo e, como você falou, né? O armazenamento da máquina, ele é maior do que do ser humano. Vai precisar comandar essa máquina. Mas a escala que pode ter com a inteligência artificial é uma coisa gigantesca, que vai facilitar lá na frente. Você quer ver que coisa? Quando a gente fazia estudos clínicos, o seu avô tinha as amostras, né? Certo. Vamos separar um grupo de 300 pacientes que vão tomar remédio e 300 que vão tomar o placebo, tá? Hoje, você pode, levantando prontuários, sem fazer qualquer desenho,
através de estudos randômicos, buscando inteligência artificial, tirar conclusões de trabalhos científicos que demorariam anos para serem feitos. Então imagina a importância disso para a própria indústria farmacêutica. Muito. Se agilizar e for mais barato, o remédio vai custar mais barato também lá na frente. Então, é um ecossistema, sem dúvida alguma. O Einstein cresceu muito por conta disso, né? Que nós enxergamos isso lá atrás, né? Começamos a trabalhar com inovação, montamos uma incubadora desde o primeiro momento, investimos um centro de pesquisa com muita qualidade, trouxemos pesquisadores de fora, quer dizer, a gente tem coisa muito boa lá dentro que eu acho que está transformando o nosso próprio Albert Einstein num ecossistema de saúde. O Einstein é realmente assim de ponta, né? Tirando o pão de queijo, que é muito caro, né, tio? Que eu acho que precisava baixar um pouco o pão de queijo e o estacionamento do Einstein, mas de resto... O estacionamento é caríssimo. O resto faz parte também. Mas só pra gente não sair desse tema, tio, antes de passar a bola pra você, eu queria usar um pouco da oftalmologia, que a gente tá falando de tecnologia, relação dopaminérgica, a gente tá há muito tempo no celular. Não sei se são estudos, às vezes a gente vê falar assim, muito o alto índice de miopia, tá prejudicando, você acha que a visão, a tela azul, o tempo de tela, a dopamina que a gente tá tão viciado, como é a tua visão sobre isso? Bom, primeira coisa é o seguinte, quer dizer, a gente tem que partir do princípio que qualquer pessoa para usar a visão precisa estar com a melhor visão. Certo. Então, se a pessoa tem um problema de visão, por menor que seja, como você usa e abusa da visão, você passa a ter um certo sofrimento ocular que te dá um conjunto de sintomas que a gente chama de astenopia, que é uma vista cansada, olho vermelho, lacrimejamento. Então a primeira coisa é sempre ter um exame oftalmológico atualizado. Deixando isso de lado, principalmente em jovens que ainda estão em fase de crescimento, o aumento da miopia é observado de forma rotineira em pacientes que usam muito a visão na sua fase de formação e de crescimento. Então tem aí uma chamada epidemia de miopia, se formos tentar generalizar. Tá bom. Então é uma coisa que é importante. Em relação às outras questões, o que afeta e prejudica a visão e que dá doença ocular é o sol, não é o computador. Então, o fato de a gente não usar óculos, eu costumo sempre dizer óculos escuros, né? Os cuidados com a pele a gente conhece, passa aquele creminho, aquele filtro que a Betina compra pro tio Rico, aquele filtro 30, 40 de caviar, né? Mas o óculos escuros, todo mundo deveria usar. Por quê? Porque tem muita incidência de catarata. É que você está muito muquifo, não quer pagar mais consulta oftalmológica comigo, sumiu. Volta lá, dou um desconto para você. E te dá mas a verdade é o seguinte, você não usa o óculos escuro, você tem mais incidência de catarata. Catarata é um caso de cegueira reversível, mas você tem maior incidência também de degeneração macular. Essa sim traz uma cegueira de natureza irreversível ou de difícil tratamento. Só uma pausa, vale a pena o óculos polarizado para a hora? Isso faz diferença ou não? É muito polêmico essa discussão, eu não costumo recomendar. Não costuma recomendar. E a tela, ela está afetando ou não? A tela ela pode trazer uma certa exaustão, né, pelo tempo que você utiliza, mas ela não traz um processo de doença estabelecida no teu olho. Ah, muito bom. Olha aí, tio, agora a gente vai ter... Sempre é bom ter uma visão diferente e a gente olhar pra frente. Vou usar óculos todo, até dentro de casa. É que assim, a gente tem tantos pontos da medicina. Quando eu estava falando de tecnologia, a gente citou a inteligência artificial, mas a gente vê, principalmente, citar agora um pouco Israel, depois a gente aprofunda, infelizmente, o que está acontecendo lá, o avanço da tecnologia israelense, você que está o tempo inteiro, né? Vale lembrar que você é presidente também da CONIB, faz um trabalho brilhante representando não só a comunidade, mas uma comunicação, né? Porque tem tantas torções e narrativas, mas você teve muito em Israel. O que você viu de tecnologia, /medicina, o que lá você conseguiu beber e trazer para cá? Olha, Israel é Startup Nation, né? Acreditou nesse modelo desde sempre. Dizem que tem uma palavra em hebraico chamada chutzpah, ousadia. Quem faz exército tem muita ousadia. E os judeus, os israelenses, eles ficam lá durante 3 anos no exército. Eles desenvolvem muita ousadia para tentar coisas que eles aprendem dentro do próprio exército. Então isso é o espírito. E você tem centros acadêmicos que investiram anos. Por exemplo, você vai no Weizmann. O Weizmann Institute, eles têm lá toda uma visão a respeito de pesquisa que me parece muito, muito focada no que eu falei agora no comecinho. A pesquisa do Weizmann, muitas vezes, ela é translacional. E qual a diferença da pesquisa básica da pesquisa translacional? A translacional é aquela que se aproxima da necessidade do paciente. Então, não é que ele faz a pesquisa só para ter o paper da publicação em revista científica. Ele busca patente. E a patente tem alto valor econômico. Então, por estabelecer uma tradição e criar um ambiente favorável onde os pesquisadores conseguem se aproximar
do mundo de negócios, eu acho que isso é um crime, quer dizer, os pesquisadores não entenderem que aquilo lá tem que levar uma patente para gerar recursos e dinheiro, inclusive para eles. Israel tem muito disso. Então Israel acaba, na verdade, se colocando como um país que desponta realmente na questão de geração de tecnologia. Eu vi muita coisa, desde cannabis, vi questões na radiologia CBD. De imagem. Sim, cannabis é uma área que eu também atuo, né? Tem uma empresa disso, né? É? Então eles foram dos primeiros, pioneiros no mundo a mexer com isso. Virou um centro de referência internacional. Canabidiol para uso medicinal. E tem uma coisa que a gente sempre pontuou aqui, que Israel, o governo vira sócio, né, da empresa de tecnologia, porque ela realmente investe. Isso eles é interessantíssimo. Eles têm um ministério de inovação e tem uma agência reguladora de inovação. Então, é uma cultura de Estado. Tá enraizado. Ô tio, você tá tomando Ozempic? Desculpa colocar você aqui, te expor aqui, porque tem uma febre de Mondiaro, Ozempic. Eu vi que você deu uma emagrecida, você tá de suspensório, tava meio larga a sua calça a última vez. Doutor, eu tomei Ozempic, mas eu tive um probleminha. Qual que foi? Eu acho que é o seguinte, a comida fica no organismo por mais tempo. Então, eu como pelos olhos. E eu comi um doce, eu não sei se estava dentro da validade, acho que estava, mas não me caiu bem. E eu passei mal em câmera lenta. O que era para passar mal em 1 hora, eu levei 5 dias passando mal. Então eu peguei trauma dessa porra. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente falei, não, eu vou focar agora em alimentação, deslizo de vez em quando, e exercício. Agora estou jogando tênis, meu joelho já está berrando, mas estamos aí. Então, desses 10 quilos que eu perdi, eu já ganhei uns 2, 3, mas eu estou conseguindo manter. Boa, eu trouxe à tona aqui o Ozempic, porque, de novo, né, a turma tem usado muito o Ozempic, acho que ajuda mesmo na obesidade, né, quando eu converso com alguns médicos, mas tem uma polêmica do Ozempic, recente uma matéria falando que poderia dar cegueira. Eu estou trazendo aqui, né, às vezes são factoides, você já ouviu alguma relação sobre isso? O que você acha desse uso também, né, que agora é uma epidemia de Ozempic, como que você visualiza? Primeiro tem uma epidemia de obesidade. Perfeito. Né? Então é esse o ponto de partida. Então a população que está obesa e a comorbidade, porque é muito mais complexo tratar um paciente que tenha várias doenças. Muitas vezes o paciente que está hipertenso, o paciente diabético, ao emagrecer e perder peso, ele deixa de ser diabético. E o efeito da hipertensão também pode ser minimizado. Então, essa visão dos males que a obesidade vem trazendo é uma coisa que tem que encontrar um caminho, e os remédios que são utilizados estão trazendo efeitos muito positivos. É bom a gente lembrar da prevalência da obesidade mórbida, particularmente nos Estados Unidos. Total. Você imagina que até aparelhos de ressonância nuclear magnética têm que ser desenhados de forma específica para que esses obesos possam fazer exames. Loucura. E é um problema, porque esse obeso que está aqui no Sistema Único de Saúde, frequentando e usando o sistema de saúde, ele está representando custo não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Então é uma coisa que tinha que encontrar uma solução. Surgiu primeiramente as cirurgias de obesidade, agora tem uma solução farmacológica. Perfeito. Os casos que citam de cegueira são casos esporádicos, que não necessariamente estão relacionados ao uso da medicação. Agora, o que não pode é a automedicação. Aliás, Perfeito. Esse é o grande equívoco. Quer dizer, quando alguém vem e pergunta, puxa vida, você me prescreve um Mondiaro? Agora o Mondiaro vamos com calma, porque eu não sou um diabetólogo, eu não sou um clínico geral, precisa fazer alguns exames para acompanhar. Não vou dizer porque eu nunca prescrevi, porque como médico essa é uma atribuição que também me cabe. Certo. Mas eu acho que a gente precisa ser muito zeloso na automedicação. Este sim é um problema, mas que isso é um achado, que é algo que está ajudando a sociedade, está evidente. Não, isso foi bem assertivo de explicar da taxa alta de obesidade. Agora, o Ozempic, né, outras medicações são labels, né? Me parece que ele não começou dessa forma. Era para quem tinha diabetes e aí viram que tinha resultado, né, de emagrecimento. Mas acontece muito isso na medicina, né? É o uso off-label, Daniel. Quer dizer, de repente você usa uma medicação para um determinado fim controlado e você descobre que ela serve para alguma outra coisa, né? Lógico, temos exemplos também na história de coisas ridículas que, na verdade, não tinham base científica nenhuma. Não vou entrar aqui para não deixar o tio Rico aí infartado do lado de lá. Mas, claro que você descobre certas coisas e foi usado para diabetes num determinado momento e no final percebe-se que é bom para obesidade. Se não tem efeito colateral, se de fato é seguro, por que não? Perfeito. Posso fazer um ponto? Lógico. Doutor, eu tenho muita gente... doutor, se quiser mais água, deve ter mais água aí perto. Tem.
Deixa eu te falar, eu tenho muitos seguidores médicos jovens, e eu acho incrível como eles têm uma vontade de conexão grande, acho que realmente é uma profissão isolada, e eles gostam de ouvir o que eu falo. Eu queria que você explicasse para eles, um médico, digamos, jovem, que tem uma clínica, uma única clínica, que gostaria de ter um impacto maior, assim como você fez, tanto no setor empresarial quanto no setor hospitalar. Como é que foi essa construção dessa rede de clínicas, a venda que você fez e, ao mesmo tempo, imagino que você embolsou uma grana, você, ao mesmo tempo, trabalha com o que você gosta. Qual dica você daria para essa turma que está querendo ter um impacto maior e, enfim, abrir uma rede de clínicas, enfim, uma visão médica, médica/empresarial? Qual que é a tua visão? Qual a tua dica, digamos assim? Olha, a medicina ela é muito segmentada, né? Existem áreas nas quais é absolutamente impossível fazer isso. Eu não imagino que um neurocirurgião possa fazer várias clínicas, operações consolidadas, não é o caso. Porém, são procedimentos mais onerosos também. Então, primeira coisa que eu acho, qualquer médico que quiser empreender no mundo empresarial, primeira coisa, ele tem que ser bom médico. Porque ele tem que saber sobre o que ele está fazendo, quais são os limites. Porque senão ele passa aí, eu vou montar uma clínica de estética. E ele acha que ele pode fazer medicina de má qualidade, sabe, usar produtos ruins, muitas vezes até economizar em certas frentes onde é importante, às vezes até abrir exceções e concessões onde ele não pode abrir esse tipo de precedente. Então a primeira coisa, seja um bom médico, é importante. Segunda questão, precisa ter um conhecimento desse mundo administrativo, financeiro, gerencial, de forma geral. Isso a gente tem que saber que a gente está competindo com gente grande. Quer dizer, não adianta você querer empreender e imaginar que você vai amanhã participar de alguma concorrência ou ter aí algum tipo de licitação, coisas do tipo, sem entender que você vai ter que saber apurar adequadamente. Eu vi muita gente tentar fazer clínicas oftalmológicas, no final o cara estava operando de graça, porque ele estava cobrando da fonte pagadora menos do que aquilo custava. Por quê? Porque ele achava que ele estava pagando era a taxa do laser. E não era verdade. O paciente voltava, ele consumia mais tempo, ele tinha que fazer exames, o aparelho quebrava, tinha que mandar acertar, tinha depreciação, tinha manutenção. Então, são coisas relativamente simples, mas nós médicos não aprendemos isso na faculdade. Então tem que se capacitar em relação a isso também. E a terceira coisa, que parece até algo meio assim romântica, né? Mas eu acho que para quem quer construir uma iniciativa empresarial na área da saúde, precisa ter uma cultura de mundo sofisticada. O que é isso? Tá? Primeiro, saber o que acontece em outros países. Tentar transferir para cá, mas dentro de um modelo de financiamento que é só nosso. Mas isso implica conhecimento de gestão e cultura geral. Então, acho que esse conhecimento é importante. E muitas vezes, eu acho que foi uma sorte na minha vida, saber com quem você anda, né? Então, de repente, vou aprender com você coisas que jamais vou saber. Eu citei no meio da nossa conversa que quando eu quis fazer o Einstein crescer, o Einstein vinha muito bem, eu não inventei o Einstein. O Einstein é uma organização cujos fundadores, Manuel Tobacco e Idal, colocaram num caminho maravilhoso. E eu recebi do meu antecessor, que é Reinaldo Brando, que é uma pessoa excepcional. Eu dei uma dimensão empresarial diferente, é verdade. Mas recebi algo muito bom. Quando é que eu ganhei? Quando eu coloquei no meu board pessoas com visões empresariais diferentes. Então acho que a gente tem que estar sempre atento e aberto para escutar pessoas que muitas vezes, sabe, a resposta da escalabilidade não está no processo da assistência. Falei para vocês que eu fui ver no Bascom Palmer como se montava uma linha, entre aspas, de produção para cirurgia de miopia. Mas eu vi lá um desenho da arquitetura que me chamou muito a atenção. Mas numa conversa com um querido amigo meu, da área de serviços, que é o Cláudio Scheiman, eu aprendi certas coisas em termos de marketing, na escolha do local para onde eu ia, a georreferência que era feita por parte das pessoas que iam procurar a tua clínica, isso criou capilaridade. Então, o fato de você ouvir pessoas que lidam com experiências em ramos diferentes ajuda muito para você poder empreender em saúde. Sem dúvida.
Olha, tem tanto assunto pra gente abordar, vai passando rápido aqui, a gente fica muito empolgado. A gente tava falando de tecnologia de novo, e você citou aqui a baixa natalidade, né? E a longevidade. De fato, a gente tá vivendo mais, a gente tá acompanhando isso. Hoje, uns 40, 60 anos, tem uma outra disposição. Você vê um pouco no Vale do Silício, tem o Dave Asprey, que gosta de engenharia da alimentação, e estão discutindo biohacking, hackear a célula para viver mais. Trazendo um pouco da fé judaica e misturando a religião com a medicina, isso é uma discussão eterna. Qual que é a tua visão sobre hackear células para viver mais e usar o avanço tecnológico e mexer um pouco com uma parte lá de cima? É uma pergunta que merece uma profunda reflexão, né? E um bate-papo com vinhos às custas do tio Rico, né? Ele vai te liberar um Petrus. Desculpa te colocar, mas é filosófica. É uma coisa filosófica. Eu acho o seguinte, a vida vale a pena enquanto você tem dignidade. Boa. Né? A vida que você não tem dignidade, né, não é uma vida que você talvez mereça que seja vivida. Digo isso sob a lógica de um paciente, não como médico. Boa. Sabe, eu já tive casos de pessoas que eu estava bem próximo, né, e que estavam à beira da morte e de repente acordavam com um pouquinho, sabe, de disposição e o médico ainda aguenta mais uma sessão de quimioterapia para viver quanto mais. Isso tem que ser discutido dentro de uma visão da finitude. Isso tem que ser discutido dentro da visão de cuidados paliativos. O que é qualidade de vida? Eu acho que a sociedade engatinha, de novo, ela está colocando a tecnologia antes de esclarecer alguns aspectos culturais, éticos e morais, que depende muito também do contexto da sociedade. Eu, por vezes, vejo gente dizendo, eu queria meu pai vivo de qualquer jeito, numa cama deitada. Perguntou para o paciente. E aí eu quero contar uma passagem, tá? Antes que a gente aprofunde para alguma coisa, envolvendo minha própria mãe. Certo. Minha mãe teve um aneurisma dissecante de aorta e eu estava no hospital, não preciso dizer para você que estavam todos os médicos e com todos os recursos prontos para intervir. O médico que examinou falou, olha, ela tem menos de 10% de sair da cirurgia. E se ela sair da cirurgia, ela tem mais de 95% de chance de sair com uma sequela neurológica. Eu lembrei do que ela falou para mim a vida inteira. Filho, não quero ficar deitada numa cama dependendo das pessoas, mais morta do que viva. E eu tive a firmeza naquele momento, e sofro quando falo isso, de dizer que era melhor que ela descansasse. Ela faleceu algumas horas depois e consciente conversando comigo, Daniel. Então tem um limite daquilo que a gente deve fazer. Não, entendo perfeitamente. E onde ela estiver, quer dizer, você me vejo conversando sempre com a minha mãe, né? Você fala muito do seu avô, né? Me vejo conversando muito com meu pai, quem já perdeu os pais sabe que isso aqui não é infrequente. Né? A gente se vê conversando. É verdade. E eu vejo ela, de certa presença, forma, né? agradecendo aquilo que a gente fez. Olha só, que bonito, hein, Cláudio? Pelo amor de Deus. Emocionante. Olha, a gente não aprofundou tanto Israel aqui, mas a gente gosta de carimbar que é um momento, assim, muito triste. E de novo, né, dentro da Conib, eu acompanho o teu trabalho. Eu vou fazer um paralelo com a filantropia, né? Se você adentrar o Albert Einstein, você vai ver, não precisa ser nem numa sinagoga, você vai ver o poder da filantropia judaica dentro da medicina, né? Sempre tem uma passagem de alguém que doou para ajudar o hospital. A comunidade vive um momento muito complexo de antissemitismo, né? A gente está vendo agora, nem precisa falar, são diversas manifestações. Como você enxerga teu trabalho e ao mesmo tempo a sua exposição, né? Porque precisa ter muita coragem para colocar a cara a tapa e, sem dúvida, né, a identidade judaica é maior do que tudo isso. Mas como é que está o seu posicionamento e como que você está sentindo com tudo isso? Daniel, eu acho que existem oportunistas de plantão se fazendo valer de um episódio trágico. Trágico por quê? Porque nós judeus, mas não só nós judeus, valorizamos muito a vida. Mas efetivamente o atual momento nasceu de uma invasão de um grupo terrorista. Sem dúvida. E eu fui até Israel, estive lá vendo o que aconteceu na fronteira com Gaza. Isso não foi de nada. Não só esses monstros mataram 1.250, 1.300 pessoas, como raptaram outros 250, que até hoje não conseguem dizer onde é que eles estão. Abusaram de mulheres, abriram uma mulher grávida, tiraram um bebê e mataram os dois, um na frente do outro, queimaram pessoas. Eu fui ver isso, né? Israel, logicamente, tem o dever de defender o seu país e principalmente os seus cidadãos. E aí você começa a ver uma distorção do que acontece. Veja, acabou de morrer um líder terrorista. Que tem que colocar o nome de terrorista. Foi um homem que fez questão de comemorar o evento
do ataque do dia 7 de outubro. Você está citando porque quando aconteceu isso, ele estava tinha uma televisão e ele estava comemorando o ataque. Tem gente dizendo que Israel cometeu um erro. Israel precisa ir buscar para deixar muito claro que vai ter sim o direito à defesa. Agora, essas pessoas que estão criticando, pior de tudo, elas criticam, e hoje eu vi, Daniel, hoje, tá? Israel assassina um criminoso ou um terrorista. O mesmo portal, é o Ministério das Relações Exteriores, diz que morre um brasileiro no episódio do ataque do Hezbollah. Quer dizer, o Hezbollah não assassinou? O Hezbollah, que é terrorista, assassinou, acabou de soltar bombas num espaço onde estavam crianças, um brasileiro morre, mas o Hezbollah não assassina, houve uma morte, um falecimento. Os pesos e medidas, né? Então veja, quando você vê, e a política brasileira, quer dizer, banaliza-se o Holocausto, faz-se comparações impróprias, acusa-se Israel por conta de um primeiro-ministro que pode ter os seus erros, mas ele está exercendo as suas funções. Não estou dizendo que eu apoio o primeiro-ministro em tudo que está fazendo, mas estou dizendo que nós não podemos misturar funções de Estado com funções de governos. Certo. Né? E, lamentavelmente, uma discussão que nunca existiu no Brasil, o atual governo conseguiu importar o antissemitismo. A gente tem documentado isso. Sem dúvida. Onde é que nós estamos? Então eu digo o seguinte, eu quando falo isso e quando defendo, na verdade, Daniel, eu não estou falando em nome de Israel e da comunidade judaica. Eu estou falando porque nesta guerra, em particular, existem dois lados. Um eixo dos países teocráticos, fanáticos, que estimulam o terrorismo. Os Houthis são o quê? O Hezbollah é o quê? Quer dizer, nessa hora não vale a classificação da OEA, vale da ONU. A ONU que é criticada pelo Brasil o tempo todo, pelas características do seu Conselho de Segurança. Agora a ONU é boa para isso. Por quê? Porque diz que o Hezbollah ou que o Hamas não são terroristas. Então é conveniente. Né? Tendo gente infiltrada da ONU, inclusive dentro disso. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho defendido não os judeus nem Israel. Estou defendendo o mundo livre. Boa. Porque isso que está acontecendo lá, você acha que o Hamas está preocupado com os palestinos? O Hamas se esconde atrás dos palestinos, ou o Irã quer alguma coisa para os palestinos? Não. Ele quer implantar um regime fanático em todo o Oriente Médio, from the river to the sea. É isso que eles querem. Com a existência. Então, se as pessoas não querem enxergar, agora eu não vou ficar calado. Lógico. E se tem gente que não gosta, o que eles queriam? Que os judeus ficassem calados, como aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, e não se manifestassem? Não, nós vamos falar e vamos dizer. E pode ter certeza, sabe? Se lá atrás, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, eles não fechassem os olhos para certas coisas e bombardeassem as estações de trem e as ferrovias, muito possivelmente nós teríamos salvo milhões de pessoas. Eu tenho receio, sabe, que o mundo continue encobertando, sabe, prestigiando posse de presidente de país teocrático absolutista. Perfeito. Vai lá, senta do lado de um terrorista e está achando que é normal. Nós, brasileiros, não podemos permitir. Não estou dizendo que não tem que criticar o governo de Israel. Certo. Não estou dizendo que está certo em tudo, não. Mas nós temos que acordar porque isso aqui vai afrontar o mundo ocidental, o mundo da democracia, o mundo das liberdades. Aliás, eu convido, né, não precisa nem ir para Israel, para o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Aqui em São Paulo, né, tem um Memorial do Holocausto, né, que tem a iniciativa lá do Weizmann. Acho que é importante as pessoas irem no Museu do Holocausto, tem em Curitiba também. Então, as pessoas querem negar o que aconteceu e também normalizar. A palavra holocausto ela não funciona de forma alguma. E esses grupos são grupos terroristas. E a gente vê, né, líderes, né, do nosso país estando aliado no Irã, que é onde financia, né, esses grupos, assusta demais. E a gente não está falando uma escala brasileira, né? Eu tenho visto, né, e depoimentos diversos de judeus que moram na França. O antissemitismo, assim, criou uma escala, assim, gigantesca. As universidades americanas, a gente está vendo uma coisa assim que... 2 semanas atrás, tio Rico, eu estive em Buenos Aires. O atentado da AMIA. Sem dúvida. Patrocinado pelo Irã. 30 anos e ninguém tomando uma atitude agora. Estão dizendo, não, porque o Milei. O Milei está desvendando aquilo que já estava pronto. O Misman tinha tudo pronto. Mataram ele 3, 4 dias antes de ele apresentar. Então, o mundo não pode se calar, gente. Não pode. Você tocou num ponto muito específico. Você não está defendendo uma ideologia governamental. Você está defendendo a liberdade. E o mundo, ele passa por uma série de ameaças, e eu acredito que desde os 11 de setembro, onde se intensificou essa polarização global, a gente cresceu, essa ameaça de liberdade, ela está cada vez mais polarizada e latente.
Então é o que você falou, você está defendendo a liberdade. E o preço da liberdade é aquela coisa, é a eterna vigilância, né? Então, assim, você não pode ficar quieto com um ataque outra, você falou, esses terroristas, eles se escondem atrás de crianças. De criança, meu. E aí você vai na Paulista, tem o cara com a bandeirinha. Isso é inaceitável. Eu não sei se esse cara, ou ele é maldoso, ou ele é burro. Ou ele é ignorante. Você pergunta para essas pessoas onde fica a Palestina, eles não sabem. Estão repetindo, né? Mas a gente tem que estar ativo, sabe, tio Rico? Tem que participar, tem que fazer política. Se você não fizer política, você corre o risco de ser governado por quem faz política. Então temos que estar mais presentes, temos que nos manifestar. E não se calar, como você disse. Não, e a coragem, não é a coragem, mas eu acho que a necessidade das pessoas que têm um certo poder vocal, ou pela posição que ocupam, ou pela habilidade da comunicação, de explicar. E não deixar que as coisas passem batidas. Eu não estou aqui para criticar governo, nem para defender governo. Foi muito bem explicado. Eu estou aqui para explicar que tem certas atitudes que não combinam com o Brasil. O Brasil é um país pacífico, todo mundo se dá bem, nunca teve problema em relação aos judeus. De repente tem um indivíduo que é ligado ao Hezbollah, tenta desembarcar aqui no Brasil, loucura. A Polícia Federal consegue pegar, tem gente querendo defender para ficar aqui. O que eles querem? Não, aumentar a chance de terrorismo do país? E o convite para o conhecimento, né, que a gente está falando aqui de um país laico, né, e você citou teocracia, Israel, né, a população diversa, né, como de novo, a luta não é contra os árabes, né, 20% da população tem árabe, tem cristãos, tem armênios, a gente vive lá, quem foi para Israel sabe o que eu estou falando, e se você não foi, pesquisa com a parada gay, a gente já citou tantas coisas, mas é importante sempre carimbar e voltar a esse assunto, porque de novo são narrativas, e quando a gente tem a simplicidade de explicar é importantíssimo. Você falou comunidade LGBTQ e mais, tá? Teve aqui em São Paulo e o pessoal com faixas da Palestina. Mas do mundo inteiro. Isso é inacreditável. Seria apedrejado. Manda eles irem apedrejado pouco, iam matar. Um gay no Irã não vive. Não é aceito. Matar. Ou então manda, que foi na posse do novo presidente do Irã, manda levarem as mulheres sem burca. Exato. Sabe, com o rosto descoberto, com os cabelos aparecendo. Meu Deus do céu, isso aqui não é um indicativo? Não, assusta sabe? mesmo. Um absurdo. Olha, eu tive que citar, desculpa aumentar a temperatura, mas é importante a gente falar, né? Tio, você quer fazer mais alguma pergunta? Porque rapidamente a gente tem aqui esse assunto, depois a gente tem um After Talks que é muito rápido, eu sei que a sua agenda aí é comprometida, mas o papo foi indo e tá tão gostoso. Quer mais uma, tio? Eu quero finalizar com a seguinte pergunta, como a gente fala muito sobre tecnologia, eu quero saber na vida pessoal, /profissional, se o doutor quiser colocar, como ele consome essas novas tecnologias que estão surgindo. Não só Instagram, como ChatGPT, TikTok. Você usa TikTok ou não usa? Às vezes você vai faz uma no banheiro, dancinha. você usa TikTok ou não? Eu quero saber um pouco dessa utilização no dia a dia sua. Live ele gosta. Olha, o Instagram eu gosto muito, tá? Porque eu gosto da vida pública, Daniel. Não sei nem se amanhã não vou ter aí a oportunidade de atuar um pouco mais diretamente. A live matinal, aquela que eu faço caminhando, tá? É um pouco daquilo que você faz, tio Rico. Eu caminho e eu vou falando notícias do momento. Amanhã, provavelmente, eu vou falar sobre esses pesos, 2 pesos e 2 medidas da política externa brasileira, tá? Então eu comento, sem qualquer demérito às pessoas, não de forma agressiva, mas dentro de uma lógica, assuntos que eu acho que podem ajudar. Estou lendo um livro atualmente sobre envelhecimento, que fala da cultura do envelhecimento. Então, esses assuntos, variadamente, eu vou colocando. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, porque é uma forma que eu acho de ter um bate-papo matinal com uma série de pessoas. Quantas outras tecnologias, né, em casa, aquilo que surge, Alexas e coisas do tipo, né, eu é gozado, eu vou comprar coisas na Apple, Daniel, e o vendedor começa a explicar, e eu tenho um amigo que é o Sidney Kleiner, e eu ligo para ele no Brasil para ele me explicar se eu devo comprar ou não. Mas a verdade é que eu tento lutar, eu tenho 63 anos, nem sempre é fácil a gente entender aquilo da maneira como aqueles que são mais jovens. Mas hoje eu tenho 2 professores particulares em casa, então meus filhos comigo vão me ajudando, né, e eles são bastante consumeristas em relação a essas coisas, né, e eu acho que a gente precisa aprender a tecnologia, a gente não pode deixar a tecnologia de lado, porque a tecnologia, de fato, ela vem para agregar valor.
Né? Então uso bastante. Então, como eu falei para você, mídias sociais, os bens de consumo em casa, gosto de tecnologia de automóvel, não é só você, eu não tenho aqueles carrões e aviões que você tem, mas gosto muito, né? E no começo olhava isso até com uma certa resistência, achava que era uma visão um pouco materializante demais. Hoje vejo diferente, acho que isso faz parte do bem-estar, do prazer, e é uma linguagem comum com meus filhos, os jovens gostam disso, então acaba sendo algo extremamente prazeroso. E no mundo médico, eu não preciso dizer, sempre atrás daquilo que há de melhor. E qual a melhor forma de você ter acesso à melhor tecnologia? Aí sim, de novo, uma coisa que se inverte. São os jovens que trazem pra gente isso. Exatamente. Muito bom. Então o fato de eu colocar os jovens para trabalhar comigo, eu estou aprendendo o tempo todo. Então tenho o Diego, tenho a Érica, tenho Cláudia Faria, tenho o Luiz Guilherme, né? Tem a Carol, tem a Lucilene. Então todos esses jovens trabalhando comigo, eles vão trazendo coisas novas que eles leram. Então a gente acaba discutindo casos em conjunto. Eu nunca tenho vergonha, sabe, tio Rico, de ir à frente de um paciente, ouvir a opinião de um assistente meu e ele me sugerir fazer algo diferente do que eu estava pensando em fazer. É claro. Por quê? Porque isso é bem do paciente. Eu saio fortalecido, o paciente fica feliz porque vê que eu sou uma pessoa que tem humildade de querer aprender com aqueles que são mais jovens, mas faço questão de colocar aquilo que há de melhor. Já estou reservando, outubro estou lá no Congresso Americano de Oftalmologia, leio sistematicamente e hoje o conhecimento é muito acessível, você não precisa nem procurar, ele cai no teu colo. Né? Verdade. Então, pela própria inteligência artificial. Boa. Você sabe que, só para fazer você sabe que esse negócio de conversar com jovens, eu adoro. E eu gosto de conversar com gente que pensa diferente de mim. Quando eu falo assim, não, eu discordo de você por esse motivo. Eu adoro. Porque você vai chegando numa certa idade, ou numa certa posição de cargo, de carreira, enfim, as pessoas elas vão concordando, mas no fundo, se elas discordarem, elas têm medo de discordar de você. E eu não, eu gosto de ir no chão de fábrica, ver se o cara está trabalhando, ouvindo quais são os problemas, que é na ponta que você consegue monitorar se as coisas estão funcionando ou não. E essa turma que está chegando, os caras são ousados, eu adoro isso. E aquilo, eu não sei se é cultural ou não, mas eu tenho uma porrada de amigo velho, e é engraçado que ao longo dos anos eles vão ficando muito acomodados. Eu não sei se é porque pegam a grana, investem em renda fixa e não fazem mais nada, e aí o cara fica um couch potato, né? Como dizem nos Estados Unidos. O cara fica sentado no sofá, mas porra nenhuma. Aí dá depressão, dá ataque cardíaco. Eu falei o seguinte, eu só me aposento quando eu estiver no caixão. E olhe lá. Então eu sou muito parecido com você nesse sentido. Você sabe que meu pai dizia uma coisa muito especial para mim, né? Vaidade à parte. O que vai te dar isso? A vaidade muitas vezes nos faz perder oportunidades de aprendizado. A gente não pode ter vaidade de achar que a gente sabe tudo. Incrível. Tem que estar aberto para escutar. E os jovens podem trazer coisas muito boas. A gente pode trazer experiência, né? A calma, a habilidade, o timing adequado, né? Mas eles nos ajudam a se apropriar da tecnologia de uma forma mais qualificada. Bom, você está grandes momentos aqui de reflexões nostálgicos, recordando nomes, pessoas que marcaram a sua vida. E quando a gente finaliza aqui, é até pastelão esse momento do nosso quadro do Futurum Talks, que a gente faz a pessoa revisitar ela mesma. Chama De Volta para o Futuro. Esse é o nome do quadro aqui no Futurum Talks. Só que sai preciosidades das pessoas. Então eu vou pedir agora que a gente acelere o papo, pra você dar uma respirada e você vai responder a nossa última pergunta, que é De Volta para o Futuro. Se Cláudio Lotenberg, com seus 63 anos, voando, um vovô garoto eu diria, tá meninão, se você se reencontrasse com o jovem Cláudio de 18 anos, o que você diria para esse jovem Claudinho, se você tivesse a possibilidade de fazer isso? Olha, é interessante, eu, dada ocasião, conversando com um amigo muito querido, ele contou que o tio dele tinha no criado mudo a fotografia de um menino. E ele perguntou para o tio dele, que menino é esse? Falou, esse menino, o tio disse, sou eu mesmo. Todos os dias eu olho para aquele menino e penso o que eu fiz pela minha vida. Eu diria o seguinte, sabe, para mim mesmo. Bonito. Aquelas pressas que eu tive, aquelas ambições, aqueles sonhos que são naturais e que às vezes a gente tratava até com certa reserva, né? Eu diria, pode ir atrás de tudo que você tem de sonho, mas bota sempre uma pitada grande de paixão. Muita paixão. Eu acho que para você ser um vencedor, você precisa ter uma visão de futuro, você tem que ter estratégia, você tem que ter conhecimento. Tio Rico ia dizer, mas sem tesão não vai. Eu vou falar mais leve. Sem paixão você não vai. Muito bonito. Então, eu diria, apaixone-se.
Apaixone-se. Meus filhos começam a falar, eu falei, gente, não tem pressa, graças a Deus eu posso dar a vocês o respaldo, o suporte, mesmo porque as coisas importantes não custam dinheiro, tio. É verdade, isso é verdade. O tempo não custa dinheiro. A saúde, você pode fazer um tratamento melhor, é verdade, mas quando você vai morrer mesmo. Quando você tem uma doença grave, você vai ter uma doença grave mesmo, né? Então, as coisas que eu posso proporcionar para eles, eu digo, gente, por favor, façam, mas façam o que vocês gostem. Apaixonem-se. Façam com determinação e com envolvimento. Porque quando vocês fazem isso, os outros elementos vocês podem até comprar. Você contrata um consultor, ele te ensina a estratégia. Você pensa no futuro, alguém te ajuda a enxergar um curso que você fez, tá? Você precisa de conhecimento, você pode, frequentar uma escola, estudar. Agora a paixão depende muito da gente. Então, veja se você está apaixonado, porque às vezes, né, a Betina que o diga, né, tio, e a Ida também, se com paixão às vezes é difícil, imagina sem paixão. Sensacional. Você não sai nem da cama se não tiver paixão. Mas não tem coisa mais gostosa que se apaixonar, né? É verdade, olha. Você sabe que tem quebrando um pouco, tem um amigo meu de 60, um pouco mais velho que você, ele falou, tio, é engraçado que quando eu era criança, sempre falavam para eu ouvir os meus pais. E agora que eu estou mais velho, todo mundo fala para ouvir os meus filhos. Então eu estou sempre ouvindo alguém, eu nunca sou a referência. E ninguém te escuta também, né? Fenomenal. Esse é Cláudio Lotenberg. Que prazer estar com você, que maravilhoso aí a gente transitar pela sua história, a gente relembrar momentos aí familiares e aprender demais. Tio, que dia, hein? Que dia, que podcast fantástico. Nós vamos marcar na Brunella, lá no Einstein. Mó prazer. Você vai comigo, Zucchi. Eu gostava também que tinha o sorvete lá no Pacaembu, que minha avó comprava. O bolo de prestígio da Dona Georgina. Se você comer um dia, eu vou ver se a Dona Georgina faz pra você. Você lembra desse bolo de prestígio? Isso é um clássico. A gente vai comer junto. Cláudio, obrigado. Agora eu quero formalizar um negócio. Vamos lá. Doutor Cláudio. Seus filhos, nessa fase, se eles quiserem trocar uma ideia, vai ser um enorme prazer. Eu acho que eu devo ter alguma coisa para colaborar na vida deles. Sem dúvida. Eu vou ficar muito feliz. E se eu tivesse que fazer um pedido por aquilo que eu vejo de você, Daniel sabe que eu gosto muito do Daniel. Gosto mesmo, acho que é um rapaz maravilhoso. De uma família realmente muito boa, né? Mas tem certas coisas cuja experiência e a vida talvez nesse momento. Sem dúvida. Se eu pudesse pedir, é o que eu iria pedir para você. Eu acho que você talvez não tenha a dimensão do impacto positivo que você acaba causando. No princípio, todo mundo queria saber quem você era. Não importa quem você é. Você é quem você é. Boa. E você é muito especial. Você, meu paciente, eu não sei quem você é. Saiba disso. Mas você está no meu coração. Eu, de certa forma, obrigado. Quando vejo qualquer coisa que você posta, é fantástico. Eu me apaixono. Vejo que eu falei da importância da paixão. Siga firme, que você me ajuda a ser melhor também para os outros. Pois é, e a minha visão todo melhor por causa dele. Ele falou, tem uma muleta lá fora, mas acho que você não vai precisar. E não precisei mesmo. Só senti um cheiro de churrasco na hora, mas tá tudo certo. Tio, você é apaixonante, viu? Um beijo grande, enorme pra você. Esse é o que ninguém me viu de manhã com mau humor. Isso eu já vi, é insuportável. Futurum Talks, semana que vem estamos de volta. Beijo grande. Beijo enorme. Lembrando que a gente tem o After Talks pra turma da EQI, mas sempre um novo episódio. Toda quinta-feira você pode conferir. Este é o Futurum Talks. Valeu!